dia. Meu nome é Rogério Tílio e, como o Andrei disse, eu vou falar sobre a criticidade como elemento central para se pensar, repensar, construir e reconstruir a universidade. Bom, como o título da minha apresentação diz, eu penso que a criticidade é o elemento mais importante na formação universitária. E, para isso, eu preciso definir o que eu estou entendendo por crítico. Porque o termo crítico ele vem assumindo diversos significados e, na verdade, às vezes, ele é até mesmo banalizado, a gente pode dizer, a ponto de alguns teóricos até sugerirem abandonar o uso do termo crítico. Eu, particularmente, acho que a solução não é abandonar, é explicar bem o que a gente está entendendo por crítico. Então, eu começo trazendo o contexto acadêmico, que é, enfim, o contexto que nos interessa aqui. O termo crítico no contexto acadêmico, se a gente observar qualquer livro que se propõe a ensinar pensamento crítico, a gente vai ver que, na verdade, eles estão falando de argumentação. Então, uma análise de um sumário de um livro desses vai mostrar que eles estão falando o que é um bom argumento, o que não é um bom argumento, o que é uma opinião e não um argumento, como é que se diz? Ter fontes confiáveis, né, para os seus argumentos. Então, não é que isso não seja válido, de forma alguma, é extremamente válido. Acontece que eu entendo que essa questão da argumentação ela é o ponto de partida para um pensar crítico, não é o ponto de chegada. Ser crítico não é só isso. E aí eu trago aqui quatro conceitos principais, quatro formas de se pensar o crítico que diferentes teóricos vêm utilizando. Então, o primeiro seria a ideia de distanciamento. É aquela ideia de que, para você conseguir entender criticamente o fenômeno, você precisa se distanciar dele. Você não pode estar muito envolvido emocionalmente. Então, é verdade que faz algum sentido, tem uma lógica isso, mas a gente tem que entender que essa visão de crítico ela não considera as diferenças. É como se qualquer um... parece muito fácil, né? Qualquer um consegue se distanciar, e aí, a partir do momento que você se distancia, pronto, você consegue ter esse pensamento crítico. Acontece que a sociedade trabalha com relações de poder e que esse distanciamento nem sempre vai ser acessível a todos da mesma forma. Então, eu passo para o segundo conceito de crítico, que seria o de relevância social, que vai dizer que, para você pensar criticamente, você precisa entender o contexto social daquele fenômeno. Claro, o mesmo fenômeno em diferentes contextos vai assumir significados diferentes. Ok, isso faz sentido, é coerente. No entanto, o crítico não se resume apenas a isso. Essa ideia, na verdade, parece uma ideia de conformismo, de adequação. Bom, nesse contexto é dessa forma. Nesse outro contexto, então, eu tenho que agir dessa outra forma. Então, você se readequa e você não promove transformação. Você simplesmente se adequa, se conforma. Então, a gente parte para o terceiro conceito, que seria aquele de crítica à ideologia dominante. De novo, sim, é um conceito relevante. Existe muitas vezes, ou sempre, uma ideologia dominante que permeia os discursos, mas qual é a questão aqui? De certa forma, esse conceito acaba simplificando as coisas ao dividir a sociedade entre dominados e dominadores. E essa divisão existe. A questão é, nem todo dominado é igual, nem todo dominador é igual. Então, a crítica à ideologia dominante é parte do conceito de crítico, mas não é todo o conceito de crítico. Aí, agora, a gente parte para o quarto conceito. Esse conceito é o conceito com o qual
eu mais me alinho, toda a minha fala sobre pensar uma universidade crítica tem a ver com esse conceito de promover práticas problematizadoras que permitam um engajamento com as diferenças. Bom, a gente pode, de certa forma, dizer que esse último conceito, de certa forma, abarca os anteriores, que são o distanciamento, a relevância social e a crítica à ideologia dominante. Então, por quê? Porque, para você se distanciar, ou quando você considera a relevância social, ou quando você reconhece a dominação e o dominado, você está se engajando com diferenças, você está reconhecendo que nem todo mundo é igual. Acontece que não é um conceito tão direto quanto os anteriores. Então, quando eu falava de distanciamento, eu atacava um ponto específico. Quando eu falava de relevância social, eu estava focando num ponto específico, mesmo para a crítica à ideologia dominante. Bom, quando eu falo em engajar com as diferenças, eu estou, como eu disse, abarcando tudo, mas de uma forma mais subjetiva. Eu não estou indo tão direto ao ponto. E aí, qual é a crítica, qual é o erro que a gente pode se deparar? A questão do relativismo. Pode parecer, como eu estou tentando abarcar muita coisa, eu acabo caindo na questão da relativização. Digamos que é um medo que eu não tenho, porque a relativização está aí. É isso mesmo, faz parte do mundo. E eu quero chamar a atenção para a questão da escolha das palavras. Quando eu falo engajamento com a diferença, embora eu tenha falado que abarca a questão do distanciamento, reparem que as palavras elas são opostas, de certa forma, distanciamento e engajamento. E aí eu trago aqui também a ideia de proximidade crítica, que a ideia de proximidade ela está parecida com a de engajamento, ela demonstra bem uma certa oposição com a ideia do distanciamento, na medida em que esse conceito propõe que você não tem que se distanciar do fenômeno, você tem que se aproximar do fenômeno. Na verdade, é a ideia de um pesquisador imundo, que é um pesquisador que atua no mundo, sem se distanciar dele, e, ao mesmo tempo, ele se imunda naquelas questões que ele está analisando. Então, tudo junto e misturado, não é nada de distanciamento, ele se mistura naquela lama toda e vamos ver. Bom, para dar sequência a essa ideia de engajamento com as diferenças, que é a ideia de crítico com a qual eu estou trabalhando, eu trago os estudos queer. A palavra queer, originalmente, era uma palavra bem pejorativa, um xingamento, na verdade, para se referir a gays. E aí os estudos queer vieram ressignificar essa palavra, e, atualmente, a gente considera que queer é tudo que o discurso da sociedade transforma em anormal, em estranho, em abjeto, em subalterno. A questão da sexualidade é uma delas, mas também questões religiosas, questões de raça, etc. Os estudos queer eles vão assumir um posicionamento contra classificação e padronização. Então, não botar tudo em caixinha, é querer entender cada fenômeno particularmente, sem querer rotular nada. E contra os binarismos. Os estudos queer eles vão trabalhar com uma teoria crítica e pós-identitária orientada pelas diferenças, não só pela diversidade. E qual é a diferença de diferença e diversidade? Eu gosto de dar um exemplo que é assim. A gente vê que escolas e cursos de graduação dizendo que são multidisciplinares.
Eu acho bem interessante, né? O que será um curso que não é multidisciplinar? É um curso que tem uma disciplina apenas. Então, diversidade é essa pluralidade que existe aí. Tudo bem, é plural, mas e daí? A gente precisa entender a questão da diferença e não hierarquizar essas diferenças através da transformação. Então, alguns parâmetros orientadores da visão de crítico que eu estou propondo aqui, pegando emprestado alguns elementos dos estudos queer, seriam, primeiro, desafiar constantemente o estudante a questionar o que é normal. Nada é normal porque é. Existe um motivo para aquilo passar a ter sido considerado normal. Então, que normal é esse? Para quem que é normal? Quem determina que aquilo é normal ou não? A gente precisa preparar o estudante para isso. Porque, muitas vezes, essa questão do normal causa sofrimento nas pessoas. Quando você não é enquadrado naquilo que a sociedade considera normal, você sofre com isso. Então, é fundamental trabalhar uma educação para a justiça social, demonstrando compromisso com a mudança e, ao mesmo tempo, perturbando os alicerces sobre os quais as naturalizações são construídas. Para isso, é preciso construir uma base de conhecimento sólida, porque o estudante só vai conseguir estranhar essa normalidade se ele tiver essa base de conhecimento sólida. E base de conhecimento sólida não são as matérias necessárias, os conteúdos teóricos das matérias apenas. Pensar criticamente os conteúdos é o que vai fazer, vai dar para o estudante essa possibilidade de estranhamento. Criar condições para autorreflexão, trabalhando para a transformação tanto dos estudantes oprimidos quanto dos opressores, ao invés de simplesmente silenciá-los ou adverti-los. É muito fácil, quando alguém discorda de mim, eu mandar calar a boca ou chamar atenção. Na verdade, a questão não é essa. Eu costumo brincar com os meus alunos que eu ensino eles a me questionarem. É claro que não é um questionar de pirraça, só questionar por questionar para desafiar, é um questionar bem fundamentado, né? Aí a gente volta à questão lá da argumentação que a gente viu antes. Mas se o aluno me questiona com fundamentos, eu fico satisfeito porque significa que atingi meu objetivo. Finalmente, manter as expectativas em alta, porque muitas vezes a gente acha que não, isso aqui é muito, eu não vou chegar até esse ponto. Eu acho que a gente tem que manter sempre as expectativas em alta, a gente tem que ser utópico. Quanto mais a gente almejar, mais a gente vai conseguir. Nunca vai se chegar lá no que a gente almeja. Então, quanto menos a gente almejar, menos ainda a gente consegue. Quanto mais almejar, mais se almeja. Só assim a gente consegue, de fato, promover transformação. Então, repensando e reconstruindo a universidade, eu quero dizer que a gente precisa ir muito além dos conhecimentos meramente teóricos, que é aquele teórico dissociado da prática, ou mesmo muito além dos conhecimentos meramente técnicos, que é aquele do como fazer, mas sem se refletir. Eu não estou aqui dizendo que os conhecimentos teóricos e técnicos não são relevantes. Eu estou falando que a gente não pode pensar neles de forma estanque. É preciso criar cidadãos críticos capazes de promover transformação por meio do conhecimento. Então, o conhecimento ele não é o fim. O conhecimento é o meio pelo qual cidadãos críticos vão, de fato, promover transformações. É isso. Obrigado.